Vamos desenvolver um método que verifica se o número inteiro positivo é um número primo ou não. Então vamos aqui no pacote métodos, criar uma nova classe Java principal. 3 é o nome da classe. Vamos fechar aqui a janela do projeto. Então logo depois do método main, vamos implementar o método que verifica se o número é primo ou não. Vejo que a sintaxe para a definição de um método é dividida em duas partes, o cabeçalho e o corpo. Então no cabeçalho deve-se definir o modificador, public static, o tipo de retorno, vai retornar um valor booleano, o nome do método é primo e o parâmetro, que é um canal de entrada de dados para o método. Então, o objetivo dessa função é retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso, que indica se o valor da variável n é um número primo ou não. Então, verificando aqui o algoritmo, diz que 0 e 1 não são números primos. Então, vamos verificar isso. Se n for igual a 0 ou n for igual a 1, significa que n não é um número primo, portanto, o método vai retornar o valor falso. Então, o método retorna o valor através do comando return. Então, nesse caso, retorna falso, um valor booleano, para indicar que n não é um número primo, no caso de n ser 0 ou 1. Se não, o algoritmo matemático diz que o número n é primo se ele possuir somente dois divisores, 1 e o próprio número. Portanto, o algoritmo deve verificar se n possui algum divisor entre 2 e a sua raiz quadrada. Então, elementos matemáticos dizem que um número ele será primo se ele não possuir nenhum divisor entre 2 e a raiz quadrada dele. Então, vamos definir aqui a variável de controle do for, a variável fim. A variável fim vai receber a raiz quadrada de n. Então, vamos transformar isso num tipo inteiro, fazendo casting aqui. Então, o fim recebe a raiz quadrada de n e o comando for, então, vai de 2 até fim, em passo 1. Então, se o resto da divisão de n por i for igual a 0, significa que o i é um divisor de n, portanto, n não é um número primo porque possui algum divisor entre 2 e a raiz quadrada de n. Então, nós vamos retornar falso para indicar que n não é um número primo. Se ao final do comando for não existir nenhum divisor para n, então a função deve retornar verdadeira, indicando que n é um número primo. Então, essa é uma função booleana. Retorna falso quando não é primo e verdadeiro quando é um número primo. Aqui no main, então a gente vai fazer a verificação. Vou fazer uma estrutura de repetição para verificar todos os números primos entre 1 e 100. Então, o comando de repetição for, que é a variável i, vai de 1 até 100. A cada passo, então, eu verifico se o valor da variável i é um número primo, ativando o método primo. Se isso for verdade, então a gente vai mostrar no dispositivo de saída o valor da variável i, porque i é um número primo. Então, aqui ativa o método, passando para lá o valor da variável de controle i do for, que é um valor que varia de 1 até 100. Então, o método verifica se o valor da variável i é um número primo através do parâmetro n e retorna verdadeiro ou falso. Falso não é primo, verdadeiro é primo. Então, se retornou verdadeiro, então mostra o valor da variável i. Vamos rodar o código. Então, está lá. Os números primos entre 1 e 100. Vamos fazer melhor. Vamos fazer um contador aqui. E aqui dentro, cada vez que o valor da variável i for o valor de um número primo, eu vou contar 1. E aqui junto da saída, então eu vou mostrar a ordem. Primeiro, segundo e assim por diante. Como vamos botar 2D aqui, 2D aqui. E aqui conta i.
Ok, vamos rodar o código. Então agora nós temos um contador. Vejam lá, primeiro número primo é 2, segundo número primo é 3, terceiro número primo é 5. Então nós temos 25 números primos entre 1 e 100, o 25º é o número 97. Então esse é um método que retorna valor. Então esse public static é o modificador do método, ele é público, ou seja, ele pode ser usado por qualquer classe desse mesmo pacote. Retorna o valor booleano, verdadeiro ou falso. Falso não é primo, verdadeiro é primo. O nome do método é primo, então é através desse nome que você vai ativá-lo aqui. E ele recebe um dado de entrada, que é um valor numérico inteiro, que é o valor da variável i do main. A cada passo verifica se o valor da variável i é um número primo. Se n for 0 ou 1, não é primo, retorna falso. Se n tiver algum divisor entre 2 e a raiz quadrada de n, então não é primo. Se possuir algum divisor, não é primo. Caso contrário, não tendo divisor, retorna verdadeiro para indicar que o valor de n é um número primo. Obrigado.